O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras da Bíblia Sagrada perdoem os nossos pecados, iluminem os nossos caminhos para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Sentados, amados irmãos, refletindo hoje à luz do Evangelho de Jesus, somos todos convidados a pôr em prática a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Aqui está a palavra de Deus. Aqui estão os ensinamentos para nós praticarmos o que Ele quer de cada um de nós, para assim fazermos partes da família de Jesus. É preciso colocar em prática toda a palavra de Deus, para que possamos agir em conformidade com o que Jesus quer de nós. O sentido hoje de Jesus dizer que a sua mãe, seus irmãos, são todos aqueles que colocam em prática a palavra de Deus, significa que Ele quer nos chamar, eu e você, a vivermos como irmãos, a sermos família de Jesus. Precisamos avaliar qual que é o propósito de Deus na nossa caminhada. E quando eu vou para o livro dos Provérbios hoje, olhando o que o autor quer passar para nós hoje, primeiro eu preciso entender a quem governa a minha vida, ao Deus que eu sirvo. Será que eu estou verdadeiramente compreendendo o que Deus quer para mim? Será que verdadeiramente eu pego a palavra de Deus todos os dias para meditar, para que nela eu possa fazer o meu agir em conformidade com a palavra de Deus? Deus quer falar contigo, meu irmão, minha irmã. E como que Deus fala comigo? Através da palavra. Ele nos sonda, Ele nos guia como um rio em suas mãos, diz a palavra de Deus. Até o rei que acha que pode governar tudo, a palavra diz que também está nas mãos de Deus. É preciso compreender a essência daquilo que Deus quer, porque Ele sonda até o meu e o teu coração. Não sei o que você está pensando agora, mas Deus sabe quais são os seus pensamentos. Deus sabe quais são os seus propósitos no seu interior, porque Ele nos sonda, Ele está conosco a todo tempo. Porque o Senhor hoje fala de corações orgulhosos, corações que estão cheios das vaidades, que se acham soberbos porque vivem a palavra de Deus. Vivem não, porque conhecem, porque muitas vezes eu não vivo, eu apenas conheço a palavra de Deus. E a palavra de Deus é para ser vivida. Assim como eu encontro em alguns pontos os orgulhos matando aqueles que conhecem a palavra de Deus. Tentam justificar lá em Lucas 10, 29, quando está o fariseu diante do templo, orando a Deus e dizendo: eu pago dízimo aos tesouros, eu faço jejum, eu venho à tua casa. Mas está vendo aquele pecador que está lá atrás? Olha só, não precisamos justificar diante de Deus, precisamos viver o que Deus quer de nós. Não precisamos estar como aquele fariseu, no primeiro lugar, com os braços erguidos e se vangloriando na presença de Deus, se orgulhando: eu jejuo, eu oro, eu vivo. Vive nada, seu coração está na soberba, está cheio do orgulho. Meu irmão, é preciso olhar para dentro de si e parar de se justificar diante de Deus e viver a sua palavra, para que assim possamos ser família de Jesus. E ser família de Jesus, eu novamente digo, qual que é o mandamento de Jesus para mim e para você? É viver o amor. Viver o amor para com o meu próximo, viver o amor para com Deus.
Este é o pedido do Senhor. Não precisamos nos vangloriar das nossas boas obras, precisamos fazer as boas obras. O que a tua mão direita faz, não saiba o que a tua esquerda faz. Doar não significa se vangloriar, significa viver o amor que Jesus nos pede, ser família de Jesus. Não precisamos andar em caminhos tortuosos, porque este é o caminho do orgulhoso, caminho da arrogância. Que adianta ter um caminho na arrogância e viver perdido na culpa? Amados, a alma do perverso deseja o mal até dos seus irmãos. E desejar o mal dos irmãos não é viver o que Cristo quer. Desejar o mal do seu vizinho, do seu irmão, do seu companheiro, isso não é desejo de Deus. É preciso olhar para dentro do nosso interior, porque quantos de nós somos cristãos, dizemos que vivemos a palavra de Deus, dizemos que nós conhecemos a palavra de Deus, mas na nossa prática do evangelho do amor, em nada vivemos a palavra de Deus, em nada compartilhamos o evangelho de Jesus, que é amar o próximo, desejar o bem, desejar que o irmão cada vez mais cresça na fé, na vida, no amor. Precisamos olhar para o nosso interior. Precisamos olhar que quem nos justifica é Cristo Jesus. Mas se é Cristo Jesus, como diz ele àqueles que chegaram a ele dizendo: a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora. E ele vai dizer: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Aqueles que praticam a palavra de Deus, aqueles que vivem à luz do Evangelho, esses são os meus irmãos. Esses são os justificados pela fé, aqueles que vivem constantemente a palavra de Deus, que vivem a essência da palavra de Deus. Que possamos verdadeiramente olhar para a palavra de Deus e compreender: será que estou vivendo conforme o justo ou conforme o perverso? Porque aquele que é perverso arrasta sempre o mal para junto de ti, arrasta sempre a desgraça para dentro da sua casa. Vivamos constantemente a palavra de Deus em nosso caminhar e em nosso agir, para que assim sejamos mãe e irmãos de Jesus, sejamos a família de Jesus. Ser família de Jesus é viver a essência da palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.